E agora vamos ao nosso quadro Desafios do Agro, aqui no AgroMais. Estamos conversando com diversas instituições ligadas ao agronegócio brasileiro para saber delas quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo e quais são as formas para resolvê-las e o que esperam, então, do próximo governo. E hoje vamos saber como está o cenário agrícola no Acre com Assuero Veronês, que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre. Muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, Assuero. Boa tarde, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. Então, vamos começar com os principais pontos que preocupam aí o setor e as principais, então, dificuldades enfrentadas pelos produtores. Bom, Simone, você sabe que aqui na Amazônia, o Acre em particular, a gente tem inúmeras dificuldades que são inerentes à região mesmo, né? Distâncias, logística mais complicadas, mas de uns anos para cá nós vimos isso ter uma alteração substancial. Não só com a construção da ponte do Abunã, né, a ponte do Rio Madeira, que nos facilitou muito o trânsito aqui entre Rio Branco e o resto do Brasil, mas também a logística que se estabeleceu entre as tradings que se instalaram aí em Porto Velho, nas margens do Madeira, e fazem a compra de soja e milho, né? E isso criou uma situação bastante favorável para que a agricultura também se implementasse aqui no Acre. Nós tínhamos aqui praticamente uma monocultura da pecuária, era basicamente pecuária que o Acre explorava, e agora nós estamos vendo chegar a soja, o milho, e com isso também a produção de carnes de aves, de suínos. Então é um movimento que está acontecendo nos últimos 3, 4 anos, que abriu oportunidades da gente diversificar a produção. E isso é muito interessante e está havendo uma grande adesão de produtores para essas novas atividades. Agora, Assuero, na infraestrutura, o fato que ainda dificulta, então, esse processo aí após a colheita, né, dos grãos, é o armazenamento. A gente fez aqui, a gente sempre ouve aqui essa questão da falta de silos, não é, para esse armazenamento aí. Agora, no estado, como andam, então, projetos, né, para a construção de silos graneleiros? Sem dúvida, esse é um obstáculo, né? Todo mundo investe, começa a produzir, compra máquinas de um modo geral, mas o silo vai ficando por último. Nós temos uma rede de silos aqui governamentais que estão cedidos à iniciativa privada, mas são silos já obsoletos, que não têm capacidade de absorver a produção que nós já temos, e começa-se então a assistir também à construção de silos pela iniciativa privada. Eu acho que esse é um processo natural que vai acontecer, mas que, por enquanto, ainda é um entrave à expansão das áreas agrícolas. Muitos produtores que desejam diversificar a produção, entrar na cultura de soja, por exemplo, estão apreensivos por conta exatamente da falta da disponibilidade de silos para receber essa produção, para secagem, limpeza, etc. Tem aí a iniciativa privada, mas como é que então está a conversa de vocês aí, da federação, o diálogo com o governo para solucionar essa equação aí no estado? Nós somos bastante próximos aqui do governo, da Secretaria de Agricultura especialmente. O secretário recém-nomeado é o nosso vice-presidente aqui da federação, então muito afinado com a gente, com as políticas que são preconizadas pelo setor, e a gente espera que para o próximo orçamento a gente tenha recursos suficientes, não só no investimento público, né? A gente defende a construção de um silo-armazém grande para absorver grande parte da produção, mas desde que não seja, ele pode ser governamental, mas não deve ser, a gestão não deve ser de governo, porque as experiências nesse sentido são muito negativas. Isso deveria ser transferido para uma cooperativa que a gente vai criar de produtores de grãos, mas fora isso também os bancos estão disponibilizando recursos, especialmente o Banco da Amazônia, através do FNO, para construção privada
de silos, armazéns, secadores e tudo mais. Então, a nossa fonte de recursos aqui para financiamento tanto dessa questão de investimentos, mas também de custeio, nós temos no Banco da Amazônia, através do FNO, nós temos uma fonte bastante interessante, porque trabalha com taxas de juros, né, mais baixas. E isso é muito importante, porque, por um outro lado, aqui na Amazônia, na distância que nós estamos, obviamente, nós temos os custos bastante elevados dos insumos todos que se usa na agricultura. Açoeiro, vamos então falar em Plano Safra 22-23. Na avaliação da federação, como deve ser construído então o crédito rural para atender pequenos, médios produtores rurais pelos programas Pronaf, Pronamp? Nós temos que ter recursos disponíveis e hoje mesmo nós tivemos uma reunião aqui na federação com todos os sindicatos rurais do estado, tratando exatamente da DAP, né? Que é o documento fundamental para ter acesso ao Pronaf, mas não só isso. O que nós nos preocupamos mais, porque o custeio é uma coisa que normalmente acontece, mas o acesso a investimentos é que nos preocupa, porque uma região nova como a nossa, onde você precisa incorporar áreas de pastagem para transformar em área agrícola, né, precisa de muito investimento em máquina, ou seja, a questão dos investimentos são fundamentais. O Banco do Brasil mesmo trabalha com ABC, né, o programa ABC Agricultura de Baixo Carbono, mas esses recursos têm sido muito escassos. Quando são liberados, normalmente o Sul-Sudeste, que tem mais agilidade na tomada desses recursos, absorvem quase que totalmente o orçamento anual. E nós ficamos um pouco distantes da possibilidade de acesso a esse tipo de recurso. E esse é fundamental. Embora a gente saiba que nós vamos ter uma elevação de taxa de juros esse ano, né? Está aí a taxa Selic para indicar isso. A gente espera ainda que o governo se sensibilize e trabalhe ainda com taxas de um dígito, mas o importante é garantir recursos suficientes para o investimento. As regiões mais distantes do país precisam ter um tratamento diferenciado. Nós não podemos ser tratados como iguais aos outros. Nós temos que ter políticas mais adequadas para uma região que naturalmente tem seus custos elevados pela logística, pela falta de infraestrutura e etc. Agora, Açoeiro, como ampliar então o orçamento, né, com o crédito equalizado dessa solicitação aí feita pela CNA, dos 21 bilhões de reais, 1,5 bi para o Prêmio Rural em 2022, mais 2 bi para o Plano Safra 22-23? Como é que faz essa equação aí para tentar atender a todos? Exato, eu acho que isso depende, obviamente, do governo, e eu acho que o governo entende isso, né, o governo federal, que o agronegócio é o grande carro-chefe da economia do país. Nós precisamos continuar crescendo, produzindo mais, buscar aí os 300 milhões de toneladas e continuar exportando muito, porque esse é a saída do país hoje, né? Quer dizer, nós temos que ter consciência disso e de alguma forma, disponibilizar recursos para esse fim. Eu acho que o governo tem essa sensibilidade, o presidente Bolsonaro entende a importância do setor para a economia brasileira, o ministro Paulo Guedes também. Agora, é óbvio que o governo tem suas dificuldades, né? E eu espero que o pleito da CNA de 21,8 bilhões sejam atendidos plenamente, né? De acordo com aqueles 10 itens que a CNA apresentou, né, como os mais importantes para serem atendidos. Vamos aguardar, é sempre uma expectativa em todo ano, nessa época, né, para saber como vai se comportar o Plano Safra, mas eu volto a repetir, eu acho que as regiões mais carentes, nós não podemos, porque, Simone, o que a gente tem assistido nos últimos tempos de certa forma, um processo de discriminação dos produtores da Amazônia. E não só dos produtores, mas dos produtos desses produtores. Ou seja, acena-se cada vez com mais dificuldades para acesso ao crédito, por exemplo, por questões ambientais. Recentemente, o Banco Central
baixou normativa nesse sentido, né? Tem mais de 45 mil propriedades com embargo, mas os embargos legalmente só são sobre a área que foi embargada dentro de uma propriedade e não sobre toda a propriedade. Mas o Banco Central baixou normativa impedindo que uma propriedade que tenha uma pequena área embargada que tenha acesso a qualquer crédito. Não é só pelo crédito, mas também hoje para vender boi aqui para os frigoríficos você já passa por essa triagem ambiental, né? Então, e cada vez mais a gente assiste também entidades, bancos, frigoríficos, indústrias do agronegócio de modo geral, os grandes supermercados, colocando algum tipo de restrição sobre os produtos da Amazônia. É preocupante essa situação que acontece com a Amazônia, com relação a desmatamento ilegal, etc. Mas não podemos também interromper o processo de produção, né? As áreas que já estão consolidadas, as áreas que já estão abertas, que estão produzindo, que o governo investiu em infraestrutura, energia, transporte, quer dizer, que as coisas vêm acontecendo adequadamente, não podem pagar por um pequeno número de pessoas que cometem as suas ilegalidades. A preocupação nossa com relação a isso é muito grande, porque a gente assiste um processo que anualmente vem nos cercando, né? Vem colocando obstáculos e, de certa forma, discriminando a produção da Amazônia. É uma preocupação constante que nós assistimos por aqui, né? As reportagens são muitas, as notícias são muitas, e isso nos preocupa muito. Como tem andado então aí em relação ao cadastro ambiental rural? Eu te pergunto isso porque esse mês, né, o Código Florestal ele completa 10 anos, né? Então como é que tá andando aí a regularização ambiental? O cadastro teve uma ampla adesão dos produtores rurais de todo o país, né? O CAR atingiu mais de 90%, 90 e tantos por cento das propriedades. Então a adesão foi muito grande. O problema agora, a bola agora está com os órgãos ambientais estaduais, que têm que validar esses CAR, né? E para isso precisam ter investimento, tem que ter investimento em pessoal habilitado, em equipamento, né? E trabalhar nesse sentido para que avance, porque nós já estamos com 10 anos, como você disse, mas apenas 1,2% ou 1,3% dos cadastros foram validados até agora. Então, essa é uma preocupação, porque ao se exigir a validação, começar a exigir a validação, nós vamos ter um problema. E os bancos, obviamente, com seus critérios cada vez mais rígidos para emprestar, daqui a pouco vão exigir um cadastro validado. E nós vamos cair num impasse, porque não depende de nós produtores, a validação depende do poder público e, de nossa parte, o que tinha que fazer agora está feito. Depois de validado e depois de analisado cada CAR, é que vai se estabelecer qual é o passivo que cada produtor tem e que, portanto, ele terá que, de alguma forma, assumir um termo de compromisso de correção daquilo em tantos anos, etc. Assim estabelece o Código Florestal. Mas, enquanto o poder público não analisa esses CAR, nós ficamos nesse limbo aí, aguardando que isso aconteça, né? Mas esperamos que nós não tenhamos restrições severas, especialmente na questão creditícia, por conta da não análise desses CAR. E com Asuelo Veronês, que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui hoje com a gente no Desafios do Agro. Muito obrigado, Simone, sempre à disposição.